Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões de concurso da banca Instituto AOCP. Do assunto Análise Combinatória, questão envolvendo anagramas. Vou deixar na descrição o link de um vídeo onde resolvo várias questões do assunto anagramas. Então vamos lá, vamos ver como a banca, o Instituto AOCP, cobra questões de anagramas nos seus concursos. Vamos lá. Olha só, pessoal, questão número 1, questão da banca Instituto AOCP, banca organizadora do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Espírito Santo, ano de 2018. Olha só o que ela cobrou. Considere que x, y e z são três números inteiros, tais que x, ele já te deu aqui, é o número total de anagramas da palavra ramo. O valor de y é o número total de anagramas da palavra amar. E z vai ser o número total de anagramas da palavra osso. Olha o que pediu. Com base nessa informação, é correto afirmar. É para saber quem é maior, relacionado à quantidade de anagramas, né? Saber se x é maior do que y, se é maior do que z. Saber que y é menor do que x, é menor do que z. E fazer uma comparação dessas três palavras relacionadas à quantidade de anagramas. Então, quando eu estou trabalhando com a ideia de anagramas, primeira coisa que eu tenho que saber é a quantidade de letras. Primeira pergunta que eu tenho que fazer. Quantos anagramas tem a palavra ramo? Eu tenho que contar quantas letras tem essa palavra. Se eu quero saber a quantidade de anagramas de uma palavra, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é quantas letras tem. Quantas letras tem a palavra ramo? Eu tenho 4 letras. Ó. Se eu tenho 4 letras, isso aqui é permutação. Essa ideia de anagramas, você vai colocar e vai levar para a sua prova, que é uma ideia de permutação. Anagramas é a permutação das letras do seu lugar original, tendo sentido ou não. Então, anagrama de uma palavra basta você fazer a multiplicação sucessiva da quantidade de letras em formato fatorial. É uma permutação das letras. Se eu tenho 4 letras, então é só você colocar no formato fatorial. E 4 fatorial é uma multiplicação. Começo no número 4 e vou até o número 1, sempre diminuindo 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, a multiplicação de 4 fatorial vai ser exatamente 24. Quantos anagramas existe da palavra ramo? Existe 24 anagramas da palavra ramos. Então, encontrei aqui a quantidade total de anagramas de x, que é da palavra ramo. Perfeito. Já para a palavra amar, professor, é a mesma ideia? É a mesma ideia. Você vai colocar ali a quantidade de letras no formato fatorial. Quantas letras tem a palavra amar? Eu tenho aqui 4 letras. Então, você conta a quantidade de letras e coloca no fatorial. Observação. Na palavra ramos, observa que todas as letras, as 4 letras são repetidas. São letras sem repetição, né? São letras aqui diferentes, são letras distintas. Então, quando eu quero fazer a quantidade de anagramas ou a permutação das letras, além de eu observar a quantidade de letras e colocar o fatorial, fazer a permutação das letras, eu tenho que verificar se tem ou não letras se repetindo. Eu estou observando que existe aqui ó, a letra A e a letra A. Então, eu tenho 2 letras que estão se repetindo. Toda vez que tiver letras se repetindo, na ideia de anagramas, você faz uma divisão. Se existe repetição de letras, você faz uma divisão pelo fatorial da quantidade de letras que está se repetindo. Nesse caso aqui, eu tenho 2 letras A, por isso que eu vou colocar 2 fatorial. Se tivesse 3 letras A, 3 fatorial. 4 letras A, 4 fatorial. E assim sucessivamente. A divisão é justamente pela quantidade de letras que está se repetindo no formato fatorial. Aqui do mesmo jeito, ó, já observamos que 4 fatorial é 24, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 24, dividido por 2 fatorial. E 2 fatorial é 2 vezes 1, que vai dar 2. Ou seja, vai ser 24 dividido por 2. 24 dividido por 2, eu tenho um total de 12 anagramas aqui da palavra amar. Perfeito. Já para a palavra osso, para a palavra osso, novamente, eu conto quantas letras tem. Eu tenho aqui
4 letras, eu coloco lá 4 fatorial. Se fosse 5 letras, 5 fatorial. Se fosse 6 letras, 6 fatorial. É a permutação do total de letras. E verifico ó, se tem letras se repetindo. Se tem letras se repetindo, eu coloco pela divisão daquela quantidade de letras que está se repetindo. Quais são as letras que estão se repetindo? Eu tenho um O duas vezes, então por isso que eu vou colocar aqui 2 fatorial. E vou fazer a multiplicação de duas letras, ó, S, que é 2 fatorial. O 2 fatorial inicial é aqui por causa que está se repetindo duas vezes a letra O. E 2 fatorial por causa da letra S está se repetindo duas vezes. Ou seja, seria 4 fatorial, que vai dar 24. 2 fatorial sabemos que é 2 e 2 fatorial sabemos que é 2. É uma multiplicação, ó. 2 vezes 2 vai dar 4. Ou seja, seria 24 dividido por 4. 24 dividido por 4, eu tinha um total de 6. Então agora é fazer essa análise para verificar quem é maior, quem é menor e quem é aí o número, né, intermediário. Se você observar, está na sequência. O maior deles é o x, tá aqui, ó, o x é o maior de todos. A palavra ramo é a que tem maior quantidade de anagramas, é maior do que o valor de y, o valor de x é maior quantidade de y, e se você observar o y é maior do que o z, então o y ele é maior do que o z. Você teria que procurar uma alternativa que estaria nesse formato, x o maior, y o intermediário, porque só tem 12, e eu tinha aqui o z, que seria o menor. Qual alternativa você teria que marcar como correta? Seria exatamente a alternativa letra A. X tem que ser maior do que Y e Y tem que ser maior do que Z. Se você observar, consequentemente o X também é maior do que o Z. Então, para essa questão da banca Instituto AOCP envolvendo anagramas, resposta correta letra A. Mais uma questão envolvendo também essa ideia de anagramas. Olha o que disse essa questão. Quantos anagramas da palavra clarinete começa com vogal? Então, se eu quero saber quantidade de anagramas, primeira pergunta que eu tenho que fazer é quantidade de letras que tem a minha palavra que foi selecionada. Então, a palavra selecionada para essa prova foi clarinete. Contando quantas letras tem, você ia perceber que tem 9 letras. Então, eu tenho uma palavra com 9 letras e dessas 9 letras, a segunda pergunta que eu tenho que fazer é para verificar se tem ou não letras se repetindo. Do total de 9 letras, eu tenho que verificar se tem ou não letras se repetindo. Se tem letras se repetindo é porque vai ter divisão. Então eu tenho que observar que existe letras se repetindo. Quem é a letra que está se repetindo nesse caso? É a letra E. Então será 2 letras E. Então vou dividir por 2 fatorial. Então, tenho aqui 2 letras S repetindo. Se fosse exatamente a quantidade de anagramas da palavra, né, clarinete, e não te desse aqui uma restrição, aqui a gente vai começar a trabalhar com restrição. Se fosse simplesmente perguntando quantos anagramas tem a palavra clarinete, você colocaria 9 fatorial dividido por 2 fatorial. Mas a banca, ela te deu uma condição. Qual é a condição? A quantidade de anagramas que você tem que marcar para essa questão tem que começar por uma vogal. Então, eu tenho aqui a vogal, a letra A. Observa que eu tenho a letra A, eu tenho a letra I e eu tenho aqui a letra E. São 3 vogais. Então, vou fazer 3 cálculos. Então, se eu tenho 9 letras, a orientação é você representar aqui pelos tracinhos. Coloca lá 9 tracinhos para representar a quantidade de letras que vai ter essa sua palavra. Então, eu coloquei aqui 9 letras. Vou começar pela primeira vogal. Qual é a primeira vogal? Vamos iniciar por A. Então, vou colocar aqui iniciando por A. Quando eu coloco iniciando por A, você vai observar que isso aqui é fixo. Isso aqui não entra em nada no seu cálculo. A quantidade de anagramas que o comando da questão quer que você faça é exatamente com as letras restantes. Se eu terei a letra A da palavra clarinete, você vai ver que eu tinha 9, agora só restou 8. Então, eu tenho 8 letras para permutar. Dentro do total de 8 letras, observa que eu tenho as 2 letras E. Por isso que eu vou dividir por 2 fatorial. Então, se eu tenho lá 8 letras fazendo a permutação e eu tenho lá letras repetindo, eu faço a divisão. Estou repetindo 2 letras E, por isso que ficou 2 fatorial.
Então, 8 fatorial, se eu fosse fazer essa multiplicação, seria 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, isso aqui é tabelado. Existe um cálculo já pronto, inclusive eu deixo de orientação para vocês, né? Colocar todos os cálculos no seu resumo de estudo, começando aí, por exemplo, de 8 fatorial, né? Que é 40, 320. Vou até deixar aqui para vocês, ó, para quem não lembra. Então, eu tenho calculado já de forma tabelado, tanto 8 fatorial, 7 fatorial, 6 fatorial, 5 fatorial. Muitas das vezes isso aqui ajuda a você encontrar esses cálculos de anagrama. Então isso aqui ó, é uma tabelazinha pronta de fatorial porque vai te ajudar. Então vou deixar até 0 fatorial. Isso aqui vai te ajudar porque muitos dos cálculos em permutação, esses cálculos aqui ó, são tabelados. São cálculos tabelados. Então, 8 fatorial você teria que levar, que é 40.320. 40.320. Aqui é 5040, 5040. Aqui é 720, 720. 5 fatorial, 120. 4 fatorial, eu teria o total de 24. 3 fatorial tem um total de 6. 2 fatorial, um total de 2. 1 fatorial é 1 e 0 fatorial, por definição, devido às regras de arranjo e combinação, isso aqui também é 1. Então, leve essa tabelazinha, tá? Aqui todos os valores no formato fatorial, isso ajuda muito, bastante. Porque 8 fatorial, todas elas é contado do 8 até o número 1. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vai dar 40.320. Então, seria aqui 40.320. Eu teria que fazer uma divisão por 2, ó. Fazer aqui essa divisão por 2. É a metade. Quanto é a metade de 40.320? Seria 20.160. 20.160. Se você observar, 20.160 tem nas alternativas. Mas aqui é apenas iniciando com a letra A. Comando a questão disse que era para você iniciar por vogal. Então, a resposta não é 20.160. Agora, se você observar, eu contei quantos anagramas tinha com a letra A, agora eu vou começar com a letra I. Vou fazer o mesmo cálculo, então vou colocar aqui 9 tracinhos para representar aqui a palavra clarinete, colocando aqui os 9 tracinhos. E agora eu vou começar com a letra I, que também é vogal. Se eu vou iniciar agora com a letra I, ó, esse I aqui, ele é fixo. Ele não entra em nada no meu cálculo, ó. Isso aqui é fixo. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer apenas a quantidade de permutação ou de anagramas daquelas letras que é desconhecida. Nesse caso aqui eu tenho 8. Então seria 8 fatorial. Quando eu tiro lá uma das letras, que é a letra I, se você observar, do total de 8, eu tenho 2 letras E. Por isso que eu vou fazer essa divisão por 2 fatorial. Porque do total de 8, está se repetindo aí o 2 fatorial. O que é que eu tenho que fazer? 8 fatorial, 40.320 e vou dividir por 2. É o mesmo cálculo? É o mesmo cálculo. Vai dar lá 20.160. E agora o mais importante, observação. Eu fiz com A, fiz com I, falta fazer agora iniciando com E. Então vou iniciar com E. Vou colocar aqui também 9 tracinhos, colocando aqui 9 tracinhos para representar a palavra. 9 tracinhos. Perfeito. Inicie agora com a letra E. Coloquei aqui iniciando com a letra E. Ela é fixa também, ó. A letra E, ela é fixa. Isso aqui não entra em nada no meu cálculo. O que vai entrar é exatamente a permutação das letras restantes. Também é 8 fatorial, também é 8 fatorial, ó. Também é 8 fatorial. Só que agora ela tem uma diferença, por quê? Porque quando eu extraio uma letra E, se você observar, as 8 letras que eu vou fazer a permutação, agora não tem mais divisão, porque não tem mais letra repetida. A letra E está iniciando. Dentro do total de 8 letras, agora não tem mais a repetição da letra E. Por isso que eu tenho que fazer 8 fatorial. E 8 fatorial, ó, 40.320. 40.320. O que é que eu tenho que fazer agora, professor? Aqui pelo princípio fundamental da contagem, que é aquele princípio aditivo, se você observar, eu vou ter que somar. Ou vai iniciar com A, ou vai iniciar com I, ou vai iniciar com E. Eu tenho que somar. Seria 20.160 mais 20.160, somado aqui com 40.320. 20.000
20.160 mais 20.160 é o dobro. Se você observar, é o dobro aqui de 40.320. Ou seja, eu teria que somar 40.320 mais 40.320. Fazendo aqui essa soma. Somando aqui, ó, você encontrar 80.640. Então, você teria que procurar uma alternativa onde tinha 80.640. 80.640, resposta correta para essa questão, alternativa letra E. Mais uma questão da banca Instituto OCP, agora no estilo certo ou errado, também dessa mesma visão de quantidade de anagramas. Então, dizia o seguinte, a questão número 3. O total de anagramas da palavra brasileira que começam com a letra B e terminam com a letra L. Então, agora a banca ela não vai colocar uma restrição em começar. Ela vai colocar começar e terminar. Como é que eu faço, professor? Atenção, questão nesse formato, toda vez que você quer a quantidade de anagramas, primeira coisa que você tem que fazer é saber quantas letras tem a palavra selecionada. A palavra selecionada brasileira, observa que ela tem 10 letras. Então, eu tenho que fazer aqui a quantidade de letras. Então, tem 10 letras. Isso aqui ajuda na hora de você contar aí a quantidade de permutações que comanda a questão quer que você faça. Então, desse total de 10 letras, você tem que verificar se existe ou não letras se repetindo. Quem é que vai se repetir? Observa lá que eu já estou verificando a letra R. Então, eu tenho duas letras R. Então, vai ter uma divisão. Vai ser 2 fatorial por causa da letra R. Tem outras letras se repetindo? Vai ter. A letra A está se repetindo também. Então, eu tenho duas letras A. Se eu tenho duas letras A, eu tenho que fazer uma divisão. 2 fatorial por causa da letra A. E eu tenho aí duas letras I. Está se repetindo também. Duas letras Is. Está aqui. Então, 2 Is. Então, está aqui. Tem que fazer essa divisão. Agora, eu vou para a condição que foi dada, né? Então, eu tenho 10 letras a fazer essa permutação. Então, vou escrever aqui, ó, os 10 tracinhos. Coloco aqui os 10 tracinhos para representar aí a palavra selecionada. E agora eu vou na restrição que ele te deu. Qual foi a restrição? Começa com B. Então, você vai lá no início, coloca a letra B. Termina com a letra L. Você vai lá no final, coloca lá a letra L. Vai servir para alguma coisa, essas letras que o comando da questão pediu para fixar, não vai servir. Ela não entra em nada dentro do cálculo de permutação das letras. Essas letras aqui, ó, elas são fixas. Eu deixo ela fixo, não vai mexer em nada na minha ideia de anagrama. O que vai sobrar para mim é a permutação das letras restantes. Tinha 10 letras, fiz aqui a escolha do B e do L, ó. B e L não é letra, não é nenhuma letra repetindo, então vou fazer exatamente a permutação das letras restantes. Quantas letras estão restando aqui? Estão restando aqui 8 letras, então é 8 fatorial. Tinha 10, tirei 2, ficou 8 fatorial. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho agora que fazer 2 fatorial para cada letra que está se repetindo. Então é 2 fatorial por causa das duas letras R, 2 fatorial por causa das duas letras A e 2 fatorial por causa das duas letras I. Ou seja, tinha que fazer exatamente essa multiplicação sucessiva, né? Posso expandir aqui para você entender que esse 8 fatorial é exatamente 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 8 fatorial é uma multiplicação sucessiva até chegar ao número 1. E o 2 fatorial, ó, se você observar, 2 fatorial é 2. 2 fatorial é 2, 2 fatorial é 2. É uma multiplicação de 2. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2, ó, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Vou colocar até aqui, ó, próximo, que dá para simplificar. Fazendo essa simplificação, ó, 8 dividido por 8 vai dar 1. O que sobrou para mim? Foi exatamente, ó, 7 fatorial. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Eu coloquei lá na tabela. Lembra aí, quanto é 7 fatorial? Coloquei na tela anterior. Vou até voltar para você ver, ó. 7 fatorial está aqui. Isso ajuda bastante.
Isso aqui vai ajudar bastante. Coloca aí no teu quadro resumo, para todo dia que for estudar a matemática, análise combinatória, tá com essa tabela de fatorial memorizada. Então 7 fatorial, eu sei que lá que é 5.040. 5.040 seria a resposta correta. A banca dizia que era igual a 720. Isso está errado. Questão de certo ou errado está errado porque não é 7 fatorial, não é 720. 7 fatorial é 5.040. Então, para esse item, você teria que marcar item errado. Mais uma questão envolvendo o anagrama. Olha só o que a banca pediu. Quantos anagramas a palavra instituto? Então agora ela escolheu outra palavra, pode ser qualquer palavra. A banca escolheu a palavra instituto e ela vai te dar as condições, ó, que é a restrição para você chegar na resposta correta. Qual é a restrição? Vai ser as vogais sempre juntas e também as consoantes sempre juntas. Então, minha missão, quando eu estou trabalhando com anagramas, é justamente verificar quantas letras vai ter a palavra selecionada. Quantas letras tem a palavra instituto? Dá para perceber que eu tenho um total de 9 letras. Ó. Então, tenho aqui um total de 9 letras. 9 letras. E dentro desse total de 9 letras, sempre eu tenho que verificar se tem ou não letras se repetindo. Então, eu tenho que verificar do total de 9 se vai ter letras se repetindo. Por que eu tenho que fazer isso? Por causa da divisão das letras que estão se repetindo. Então, vê lá que eu tenho a letra I, ó. Tenho aqui a primeira I e tenho esse I aqui também do TI. Então, tenho duas letras I que estão se repetindo. E qual é a outras letras que estão se repetindo? Tem 3 letras T. Ó. Tem um T aqui, tenho esse outro T e tenho esse outro T. Então, tenho 3 T se repetindo. Tem mais outra letra se repetindo? Não. Então, eu tenho que ter o cuidado aqui que vai ter duas divisões. Divisão por causa da letra I e a divisão também por causa da letra T. Então, se ela te deu uma condição, que é uma restrição para montar a quantidade de anagrama da palavra instituto, eu tenho que obedecer. Quantas letras tem a palavra instituto? Então, eu tenho 3 letras. Ó. Qual é a orientação? Coloca lá os tracinhos representando cada letra. Tenho que colocar exatamente 9 tracinhos. E agora vai para a condição. Ó. Qual foi a condição? As vogais sempre juntas. Imagina aqui que eu vou iniciar por vogais. Então, eu tenho que saber quantas vogais tem a palavra instituto. Tem um I, tem outro I, tem um U e tem um O. Quantas são as vogais? Eu tenho 4. Ó. Então, a minha condição de encontrar a minha resposta é fazer um bloco. Ó. Aqui, esse bloco inicial, sempre juntas, ele chamou que fosse as vogais. Então, as vogais têm que estar sempre juntas. Ó. Tá aqui as vogais. Pode ser o I, colocando aqui. Pode ser o outro I, pode ser o U e pode ser o O. Perfeito. Qual é a outra condição? Colocar também as consoantes. Então, vou colocar as consoantes sempre juntas. Então, a outra condição é consoantes todas juntas. Consoantes. Pronto, coloquei aqui as consoantes. Quem são as consoantes? Tem um N, tem um S, tem um T, tem um T, tem um T. Coloquei desse jeito porque ele não disse a ordem. Como não disse a ordem, então primeira coisa, quando eu estou trabalhando com anagramas, é verificar qual é a posição. O comando da questão disse que não era para iniciar por vogal. Se tivesse dito isso, que era para iniciar com vogais juntas, a formação da quantidade de anagrama seria essa. Como não falou, aqui eu tenho 2 blocos. Ó. Tem um bloco da vogais e tem um bloco da consoante. Então, eu posso permutar. As consoantes podem vir no início e o bloco das vogais pode vir no final. Então, a primeira análise é verificar que eu tenho 2 possibilidades. É 2 fatorial, porque a vogais e consoante ela pode ser permutadas. Faço uma multiplicação agora das vogais. Então, eu tenho que fazer a permutação agora das vogais. Quantas vogais eu tenho? É como se eu te pedisse, olha, quantos anagramas tem o I, U e O? Então, eu tenho 4 letras e tenho 2 repetindo. Ó. Então, seria 4 fatorial dividido por 2 fatorial, por causa da letra I. E agora eu faço com as consoantes, do mesmo jeito. Então, é 5 letras, é 5 fatorial. E vou dividir agora por 3 fatorial, porque eu tenho 3 letras T que está aqui se repetindo. Então, por isso que é divisão por 3. Agora, não tenho que fazer, é matemática básica.
2 fatorial é o 2, coloco aqui. 4 fatorial, já temos lá a tabela pronta, é 24 dividido por 2, ó, 2 fatorial é 2. 5 fatorial, lembro lá, professor, já escrevi aqui no meu caderno que 5 fatorial é 120 e 3 fatorial também sei que é tabelado, isso é 6. Agora ficou tranquilo. Quanto é 24, ó, dividido por 2, colocando aqui, vou ter um total de 12, 24 dividido por 2 é 12, fazendo aqui essa simplificação, ó, tem 12, e aqui dá para simplificar também, ó, 12 por 6, isso aqui vai dar 2, sobra um valor de 20, ou seja, seria a multiplicação, 2 vezes 12 deu um total de 24, 24 vezes 2, ó, dá 48, e eu coloco esse zero no final, ou seja, vai dar um total de 480. 480, você teria que marcar para essa questão como resposta correta a alternativa letra B. Mais uma questão envolvendo também essa ideia de anagramas, questão da PM do estado do Espírito Santo, ano 2022. Olha o que dizia a questão. Determina o número de anagramas possíveis a partir da palavra Pinóquio. Então a banca agora selecionou a palavra Pinóquio, de tal maneira que as consoantes, ó, a restrição que vai te dar, sejam mantidas em suas posições originais, ou seja, não vou mexer com as consoantes. Professor, o que é que eu tenho que fazer? Toda vez que você está diante de questão envolvendo anagramas, a primeira análise que você tem que fazer é a quantidade de letras, ó. Você tem que procurar saber quantas letras vai ter a palavra Pinóquio. Então, eu tenho um total de 8 letras. Essa é a análise inicial que você tem que fazer quando a questão envolve aí anagramas. E qual é a outra possibilidade, a outra pergunta, né, de fato que eu tenho que fazer? Desse total de 8 letras, existe alguma letra que está se repetindo? Estou vendo, professor, que tem aqui a letra I e tem a letra I. Então, vai ter uma divisão de 2 fatorial por causa das duas letras I. Perfeitamente. Então, tenho duas possibilidades aqui, ó, de escolher o I, por isso que vai ficar 2 fatorial. E o O também está se repetindo. O O também está se repetindo, por isso que eu vou ter aqui duas letras O. Duas letras O, então vou ter 2 fatorial aí também. Perfeito. E agora eu vou escrever os tracinhos representando aí a palavra. Se eu tenho 8 letras, ó, você vai colocar 8 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mantém as condições das consoantes em posições originais. Eu tenho que colocar que as consoantes, ó, ela deve permanecer em seu local. Então, P tem que continuar no seu lugar, o N tem que continuar no seu lugar e o Q tem que continuar no seu lugar. O que vai restar para mim, professor? É apenas as vogais. Quantas vogais eu tenho? Tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, tenho 5 vogais, tenho 5 letras, né? Que eu vou fazer aqui a permutação. Então, dentro da ideia de anagrama, essas letras, né? Onde ele pediu, não entra em nada. Isso aqui, ó, ela fica tudo fixo, não entra em nada. Você vai simplesmente fazer a permutação das letras que está se repetindo, né? As vogais aqui, quantidade de 5, e faz agora a divisão das letras que está se repetindo. Quem é as letras que está se repetindo? É o 2 fatorial, tá aqui 2 fatorial, e vou dividir por 2 fatorial novamente por causa da letra O. Está se repetindo aqui tanto as duas letras I, divisão por 2 fatorial, duas letras O, divisão por 2 fatorial. E a banca foi boa porque ela não queria que você desenvolvesse esse cálculo, queria que você marcasse qual alternativa estaria nesse formato. 5 fatorial dividido por 2 fatorial e 2 fatorial. Estaria aqui na resposta, na alternativa letra A. 5 fatorial dividido por 2 fatorial por causa das duas letras I, 2 fatorial por causa das duas letras O. Então, resposta correta para essa questão, alternativa letra A. Mais uma questão, última questão, envolvendo aí as questões de anagrama da banca Instituto OCP, prova aplicada à Polícia Civil do Estado do Goiás, ano 2022. É uma questão onde vai trabalhar a ideia de anagramas junto com a ideia de probabilidade. Pode acontecer? Pode acontecer. A banca já cobrou aí envolvendo essa ideia de anagramas junto com essa ideia de probabilidade. Olha o que disse a questão.
todos os anagramas da palavra agente. Tá aqui. E, isso aqui é muito importante, todos os anagramas da palavra polícia, sem acento, foram embaralhados e escritos em uma mesma lista. Ao escolhermos um desses anagramas, aleatoriamente, qual é a probabilidade de ser um anagrama da palavra agente? Então, quando eu estou trabalhando essa ideia de anagramas junto com probabilidade, a primeira coisa que você tem que saber é que probabilidade, a gente aprendeu que utilizamos a regra do pote. O que é a regra do pote? Probabilidade é uma razão, é uma divisão daquilo que eu quero que ocorra, que é o meu evento, dividido pelo total de possibilidade, que é o espaço amostral. Ou seja, eu tenho que encontrar quem é o O e eu tenho que encontrar quem é o T. Probabilidade é só isso. Ele pediu aqui, dentro do total de anagramas de duas palavras. Ó. Então, eu tenho que calcular quantos anagramas vai ter a palavra agente e quantos anagramas vai ter a palavra polícia. Então, para agente, então está aqui a palavra agente, fazendo aqui da palavra agente, para a gente saber quantos anagramas tem aqui a palavra agente. Primeira coisa que eu tenho que fazer é saber a quantidade de letras. Quantas letras tem a palavra agente? Tem 6 letras, ó. Tem letras se repetindo, tem 2 letras se repetindo, que é a letra E. Por isso que eu vou fazer a divisão por 2 fatorial. Então, seria 6 fatorial dividido por 2 fatorial. Lembra lá, quanto é 6 fatorial? Está tabelado aqui no meu resumo, professor. 6 fatorial é 720 dividido por 2. 720 dividido por 2, você teria que colocar 360. Perfeito. Então, da palavra agente, eu sei que existe 360 anagramas. E agora, qual é a outra palavra que ele pediu? É a palavra o quê? Polícia. Tá aqui, ó. Polícia. Perfeito. Quantas letras tem a palavra polícia? Então, você teria que contar nessa primeira análise e verificar que a palavra polícia tem 7 letras e eu tenho que dividir pelo aquela letra que está se repetindo. Está aqui, que seria a letra I. Então, seria 2 fatorial. Lembra lá, 7 fatorial. Quanto é 7 fatorial? Anotou aí no seu resumo? 7 fatorial é 5.040. 5040. Dividido por 2, ó. Porque 2 fatorial é 2. Metade de 5.040 seria 2520. Está aqui 2520. Tenho que somar? Tenho que somar. Para eu saber a quantidade total de quantas letras, de quantos anagramas, né? Juntando essas duas palavras, porque a ideia de probabilidade eu preciso do total. Ó. Quanto é a soma? 2.520 mais 360. Fazendo essa soma, você encontraria 2.880. Somando aqui, ó. 0 com 0 deu 0, 2 com 6 deu 8 e 5 com 3 deu 8. 2.880. Então, meu T encontrei. 2.880. E quem é o O, professor? O O é aquilo que eu quero que ocorra. Eu quero que ocorra o quê? Selecionar aí um desses anagramas e dar a palavra agente. E a gente já encontrou aqui. Quantos anagramas tem a palavra agente? Eu tenho um total de 360. Então, o que eu quero que ocorra é 360. Está aqui 360. Agora ficou fácil, porque eu já sei quem é o O, já sei quem é o T. Quem é o O? 360. Quem é o T? Eu tenho 2.880. Dá para simplificar o 0 com 0? Perfeitamente. Corta esse 0, corta esse 0. Já estou verificando ó, que o 36 ele dá para dividir por 6. Certo? 36 eu vou dividir por 6. E o 288 ele também é divisível por 6. Vou só conferir aqui. Ó. O 288 ele é divisível por 6. Se você observar, fazendo essa divisão para simplificar aqui o cálculo, 288 por 6, você ia encontrar que 28 dividido por 6 seria 4, porque 4 vezes 6 é 24. Para 28 baixa 4 e agora desce o 8. 48 dividido por 6 seria 8. 8 vezes 6, 48. Para 48, nada. Então, deu exatamente 48. Então, 36 simplificado por 6, você ia ver que ia dar o 6. 36 dividido por 6 deu 6. E 288 dividido por 6 ó, deu 48. 48. Dá para simplificar ainda? Dá para simplificar. Vou simplificar também por 6. Ó. Dá para dividir tanto em cima como embaixo por 6.
para facilitar. Por que eu estou fazendo isso, professor? Porque as alternativas estão no formato de percentual e está no formato de intervalo. Estou fazendo essa simplificação. 6 dividido por 6, eu ia encontrar 1. E 48 dividido por 6 seria 8. Se fosse um formato de fração, esse seria a resposta. Mas como não está no formato de fração, agora eu tenho que transformar em porcentagem. Para eu transformar em porcentagem essa minha fração, basta eu multiplicar a parte de cima por 100. Ou seja, vou fazer essa divisão. 1 vezes 100 dividido por 8. 1 vezes 100 seria o próprio 100. E dividido por 8, eu quero verificar quanto é que vai dar no formato de porcentagem. 100 dividido por 8, eu tenho aqui 10, então seria 1, né? 10 dividido por 8 é 1. 1 vezes 8 é 8. Para 10 baixa quem? Baixa o 2. E agora desce o 0. Desce o 0. Seria 20. 20 dividido por 8 seria 2. Se você observar, 2 vezes 8, 16 para 24. Poderia parar por aqui? Poderia. Mas esse cálculo vai dar exato. Ó. Se eu quero encontrar aqui o valor exato, basta colocar o 0 e coloco uma vírgula. Então seria lá 40 dividido por 8. 40 dividido por 8 seria 5. 5 vezes 8, 40. Para 40 já dá exato. Ou seja, sua divisão aqui deu exatamente um valor exato. Qual é o valor? 12,5%. A banca queria saber qual é o intervalo, qual é a alternativa vai estar esse intervalo 12,5%. 12,5% vai estar lá na letra A, ou seja, vai de 0% e 20%. Está entre qual porcentagem? 12,5%. Está entre 0% e 20%. Com isso, pessoal, concluímos nossa primeira aula de resolução de questões envolvendo análise combinatória dentro do assunto anagrama. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. E se essa aula te ajudou, curte e deixa seu comentário. Bons estudos e até o próximo vídeo.